E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda de novo sobre inteligência artificial nos games. A gente tava falando do GPT-3, que poderia ser usado, por exemplo, por essa empresa Latitude, né, para criar, a partir de um banco de dados, né, novos níveis, novas histórias no jogo artificialmente, né, uma inteligência artificial criando histórias no jogo. E aqui de novo no post que a gente estava vendo, vai citar um pouco mais disso, né? Com essa tecnologia, nós poderíamos ter um mundo com dezenas de milhares de personagens, né? Com suas próprias esperanças, desejos e sonhos. Até aí, na parte A desse parágrafo, é exagero. E normalmente a mídia vai exagerar muito essas coisas. Mas ok, vamos continuar. Você pode ter mundos que são dinâmicos, vivos. Algo como, por exemplo, StarCraft. Não, algo diferente, por exemplo, de algo como StarCraft, que você tem 10 milhões de pessoas fazendo a mesma quest. Eu não jogo World of Warcraft, então eu não entendo isso daí de 10 milhões na mesma quest, como assim? Enfim, o que ele quer dizer aqui, principalmente na parte A, é que a possibilidade de gerar não só histórias, mas também personagens inimigos, né? São gerados automaticamente pelo sistema. Não é uma geração assim travada, como um programador que faz, não. Eu vou fazer o programa que vai gerar novos personagens e tal. Não, é uma inteligência artificial que aprende isso. Aprende a fazer isso. E uma hora ela vai ter coisas que são meio que randômicas, né? Coisas que a gente não esperava. Então é uma área bem interessante de você criar novos jogos ou novas coisas nos jogos usando inteligência artificial. Novos personagens e tal. Eu acho que o certo é você fazer isso para ter uma coisa para polir, né? Então você cria, por exemplo, sei lá, manda criar 100 personagens e você pole os que estão melhores, né? Quando eu digo polir, é para você deixar melhor, né? Com um game designer, né? Trabalhando, alguém de concept art. Enfim, é meio exagerado, não é bem assim que funciona, né? Talvez no futuro, né? Mas já tem essa startup que está fazendo isso, né? Não é algo tão complexo assim. Se funcionar realmente em larga escala, a gente tem que usar isso, né? Em jogos. Mas por enquanto eu vou ficar de boa aqui, só vendo o que está acontecendo. Mas essa empresa de Latitude é bem, assim, interessante. E conseguiu 3,3 milhões de dólares, né? Então o negócio vai virar. Aí mais um post, que 2020, né? Dezembro de 2020, é um post recente, menos de 2 meses, falando sobre o levantar, né? A ascensão da inteligência artificial nos jogos, né? E aqui do site The Verge, esse post, gente, eu recomendo você ler, do Nick Stat. Esse post é muito bom e ele tem assim, uma profundidade maior do que outros que eu vi sobre inteligência artificial nos games. O cara que escreveu isso aqui tem uma profundidade um pouco maior, ele foi a fundo. Ele foi a fundo para uma mídia, tá? Porque nos artigos acadêmicos que a gente realmente aprende como realmente funciona o negócio. Mas aqui ele vai a fundo porque normalmente a mídia, os posts na mídia, não vão a fundo em nenhum assunto de verdade de ciência da computação. Eles só tentam explicar para o público em geral. Isso é normal, eles nem podem ir a fundo porque senão ninguém vai entender nada que eles estão escrevendo, né? Porque normalmente quem vai ler isso daqui é pessoas de todas as áreas. Mas para ser um post da mídia, isso daqui tem muita profundidade. E eu vou só citar algumas partes que eu gostei, que eu gostaria de citar desse post do The Verge. Ele vai dizer que, de novo, nosso objetivo historicamente, que é o propósito relacionado à inteligência artificial nos games, né? Não foi tentar ou conseguir um nível de inteligência como um ser humano, né? Então, não é de fazer sei lá, um bot que, que sabe, tem uma inteligência do ser humano, mas para criar uma experiência, um mundo que se engaja, né, e que estimula os jogadores em maneiras que só esse mundo pode fazer. Por exemplo, Tibia, por exemplo, é um jogo assim com um mapa bem grande e uma variedade de personagens, armas e tal. E
Você sabe que os personagens eles têm um padrão de movimento, tem um padrão de movimentação. Eu tenho visto, 2013, acho que começou também um personagem chamado Hydra, né? Que tava usando inteligência artificial, que era mais forte talvez, no jogo, enfim. Eu não sei o quanto eles usam inteligência artificial no jogo, no Tibia, mas a questão aqui, em todos os jogos, né? Não é você que tem um personagem que tem uma inteligência como a nossa. Nenhum sistema atual ele é uma AGI. AGI é um sistema que tem uma inteligência no nível do ser humano, né? Nós somos seres, né, que tem uma inteligência geral chamada, né? Um ser que tem uma inteligência geral, ele é um ser inteligente, um Homo sapiens, né? Então, nenhum jogo, nenhum sistema computacional atingiu esse nível. Eu creio que nem no nível dos animais, na parte da consciência, né? Nenhum sistema atual ele é consciente. Ele tem. Se você ver os vídeos sobre teoria da integração da informação no canal, fiz uns 30, acho. Você vai ver que o Phi, que é o que calcula o nível de consciência de um ser, né? Como ser humano ou animal, o Phi de uma máquina é zero. Zero. Tipo, de um carro autônomo, da Alexa, da Siri é zero. A inteligência é zero. Zero. Não, é menos um, não, é zero. Ah, mas pode falar, não, mas a Alexa é inteligente? Não, não. É zero. É zero. Não tem inteligência. Oh, mas usa inteligência artificial. Mas inteligência artificial não significa inteligência. Nenhum sistema atual é inteligente. Ele imita a inteligência de alguma forma, mas ele não é inteligente. Por exemplo, um sistema pode reconhecer faces. Beleza? Mas ele não é inteligente. Ele fez uma coisa, mas ele não fez todas que a gente faz. Por que a gente é uma inteligência geral? Porque a gente consegue fazer todas as coisas relacionadas que uma inteligência artificial consegue fazer e mais. No sentido de, por exemplo, reconhecimento facial a gente pode fazer, entender abstrações de caracteres, a gente consegue armazenar a informação e processar ela de uma forma a aprender essa informação. Só que a gente faz um nível de complexidade tão grande que todas as inteligências artificiais de hoje em dia são lixo comparado à inteligência humana ou de animais. Então não tem consciência nenhum sistema computacional. Então essa é a opinião de John Searle, Giulio Tononi, entre outros caras importantes nessa questão. Então nenhum programa hoje tem inteligência. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, o meu objetivo também, é só criar um sistema mais inteligente. Não é chegar no nível do ser humano, que até antropologicamente, de um ponto de vista teológico, é impossível você chegar no nível do ser humano. Eu considero, por exemplo, o ser humano corpo, alma e espírito. E a parte do espírito e alma não são computacionais. Se você for partir do ponto teológico da antropologia, né? Se você não for partir, mesmo assim você não vai conseguir, porque de uma forma meio que ateísta, talvez. Ateísta não. Porque talvez um ateu pode acreditar na alma. Normal. Na filosofia tem esse conceito de alma, obviamente. Que é algo que, entre aspas, na filosofia existe. Filosofia, né? Talvez você creia, talvez não. Na teologia ela é obrigatória. O ser humano é corpo, alma e espírito obrigatoriamente. Mas essa questão não é importante. A gente não quer criar um jogo que, nossa, seja como um ser humano, mas que tenha inteligência, que seja complexo. Que tenha pelo menos um nível de Phi que eu posso dizer, esse troço está consciente. De criar um sistema consciente. Não que nem nós, os seres humanos, mas uma ilusão de consciência. Uma ilusão que aquilo lá está vivo e que não é algo só programado. A ilusão. E o exemplo disso, não do que eu falei, né? O exemplo de criar jogos usando inteligência artificial é a Angelina, né? Não é a Angelina Jolie, não é tão belo quanto. Mas aí eles vão citar aqui uma coisa importante desse post da Verge, The Verge, que vai citar a Angelina, né? Que foi criada pelo Michael Koch, que é um sistema que cria games, né? Do zero. E tá de graça, né? Você pode jogar.
numa plataforma indie chamada itch.io. Eu não usei essa plataforma ainda. E basicamente é isso, né? Esses são jogos que a Angelina produziu. Esses são jogos que o programa fez sozinho. Sozinho. Pelo Michael Koch ali. Atualmente, né? Do Metamakers é uma universidade aí, Fallout University. Enfim, mais jogos aqui. Eu não joguei nenhum jogo. Não sei se é bom, mas enfim. Tá começando, né? Então, criar jogos usando inteligência artificial, até no sentido de criar do zero, não é um sonho. É uma coisa que tem um certo nível agora. Eu não joguei nenhum jogo, não posso falar se é bom, enfim. Talvez eu faça uma série de vídeos jogando esses jogos porque tem a ver com inteligência artificial, né? Enfim. Vamos parar por aqui e no próximo a gente continua falando sobre esse assunto. Então, até mais.